E aí, pessoal, aqui mais uma vez no podcast com Costenaro. Hoje, Coronel Germano. E aí, Coronel, um prazer Todo meu. receber o senhor aqui. E o senhor que é especialista no assunto segurança pública. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer ao senhor, porque eu acho que é uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas podem ter. Por exemplo, o senhor soube agora recente do caso do Henri Borel, né? E aí teve uma juíza que ela livrou a mãe do Henri Borel de todo o processo que estava acontecendo ali, da punição que ela merecia ter. Só que essa juíza, há um tempo atrás, ela fez uma decisão onde um cara, dentro de uma escola, degolou uma mulher porque não queria ficar com ele. Essa mesma juíza, ela disse que ele poderia responder em liberdade porque ele não atrapalharia o processo. E é uma dúvida que eu tenho, e muitas pessoas têm, porque isso é comum, juízes fazerem isso, liberarem pessoas que claramente, se estiverem soltas, vão fazer alguma maldade com trabalhadores, pessoas inocentes. O que pode ser feito no âmbito federal para tentar atrapalhar esse tipo de trabalho que esses juízes fazem, ou é mais uma questão ideológica dos juízes? Excelente pergunta. São duas coisas que estão convivendo de forma harmônica. O sistema de política criminal do Brasil é muito leniente e nós temos também magistrados que decidem não pela letra da lei e sim pela sua maneira de pensar. Não fundamentam as suas decisões no ordenamento e sim até em aspectos ideológicos. Nós estamos com as duas coisas. Eu terminei um curso agora recentemente na PUC Minas e me ensinaram que o juiz pode reescrever a lei. Me deu vontade mas não podia parar, porque senão eu não ia ser reprovado, e terminei o curso. Mas nós estamos dessa maneira. Nós estamos convivendo com duas coisas. Uma legislação leniente e alguns magistrados, não são todos, que decidem por ideologia. E mudar isso não será fácil, mas nós precisamos enfrentar. E qual que poderia ser um começo assim no âmbito federal para tentar dificultar esse tipo de trabalho? Existe uma forma? Sim. O artigo 2º do texto constitucional, ele começa assim: são poderes independentes e harmônicos, melhor dizendo, o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislador, o constitucionalista, não colocou o legislativo à toa em primeiro, apesar de estarem no mesmo texto, é porque ele tem maioria e minoria. O executivo só tem a maioria que vence a eleição. E o judiciário tem que ficar por último. Agora, hoje, nós estamos invertendo. Então, é preciso mudar a legislação e ter mecanismo de controle para o judiciário. Eu fiz a minha faculdade de Direito, terminei em 1995, e escutei controle externo do judiciário. Na época eu achei um absurdo. Hoje eu estou vendo que nós temos que caminhar para isso. Nós saímos da letra da lei, que é a nossa origem. Tecnicamente é o civil law, né? O direito romano, para efeito civil, e penal para direito alemão. E nós entramos, naquele momento, no anglo-saxão, que é o common law, não o civil law. Só que hoje nem as decisões judiciais estão sendo obedecidas. Então é um perigo total de desordem. Eu vou dar um exemplo concreto. O caso de 8 de janeiro, o juiz não pode interrogar testemunha. Quem interroga são os próprios advogados. E nós assistimos direto aquilo. Né? Então, é muito difícil hoje sair dessa situação. Claro que, através de pessoas com capacidade técnica para o cargo, nós temos que mexer nesse ordenamento para endurecer as leis que estão frágeis e prover mais segurança para a população. E até na questão de tentar dificultar, porque eu acredito que o que deve proibir, o que faz um bandido recuar do ato ilícito, de fazer um crime? É o medo? É a educação? Eu acho que é uma junção de muitas coisas, principalmente a questão da punição, porque você consegue dissuadir ele de cometer aquele crime. Não sou a favor de você ter, por lei, a pena de morte, porque eu acho que é uma forma muito complexa, porque se tiver um erro você pode estar matando um inocente, mas você ter punições graves para crimes graves, como punição de crime hediondo,
deveriam ser mais altos. E até recentemente, é um caso muito famoso que aconteceu, a Câmara dos Deputados votaram uma lei para aumentar a punição de crimes hediondos, dificultando a progressão de pena, e o PT, o PSOL, boa parte desses partidos de esquerda votaram contra isso. E aí eu pergunto até para o senhor em questão de opinião, o que o senhor acha que deveria ser a questão da progressão de pena, principalmente para os crimes hediondos? Excelente pergunta. Nós precisamos... vamos lá. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele traça os percentuais de progressão. O primeiro é 25%, dependendo do crime que a pessoa praticou. Então, se nós fizermos um estudo de direito internacional comparado, nós temos a Argentina, com todo o peronismo, a metade. Eu não sei se o Milei mudou, mas se mudou, foi para mais. Chile, 3/4. Uruguai, 3/4. Aqui, 25%. Então, nós convidamos o delito no Brasil. Né? É tipo, você pode cometer crime que você não vai ser punido. Poxa, é igual... O senhor é pai, certo? Sim. Deve ser avô já. Não, senhor... ainda não. Não é o senhor, não é avô? Nada. Então, tipo assim, quando o senhor vai fazer a educação do seu filho, se ele não souber que ele não pode fazer tal coisa porque vai ter um problema, ou ele vai se machucar, ou ele vai ser punido, ficar de castigo, ele vai cometer aquilo ali porque ele não tem noção. No caso, uma pessoa que está em desenvolvimento na sociedade, ele está com vontade de cometer o crime, e ele sabe que ele não vai ser punido em relação a isso, é exatamente o que o senhor falou. Você está convidando o criminoso ao delito. Eu vou te dar um número que a maioria das pessoas não sabe. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu não estou na ativa, sou oficial da reserva, ela apreendeu 920 fuzis. Duvido que tenha 90 presos. Deu para entender? Uhum. Aí não adianta. Só que alguns deles com sangue do PM. Porque quando a PM apreende, já está na comunidade. É diferente da Polícia Rodoviária Federal, que eu admiro muito, mas os riscos dela são menores. O nosso, às vezes, a argamassa do sistema de segurança pública é o sangue do PM, infelizmente. Verdade. É ela que sustenta isso. Então, de 920, menos de 10% preso... Não tem cabimento, mas quando enquanto as pessoas estão teorizando e discutindo, o PM está morrendo, está deixando viúva, pensionista e alguns até paraplégicos. Olha, nós temos mais de 100 cadeirantes. Mais de 100 cadeirantes. É uma guerra onde intelectuais do lado vermelho discutem, têm o direito de discutir, mas quem oferece o seu sangue é a tropa. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor foi criado onde aqui no Rio de Janeiro? Ah, sim. Em Senador Camará. Depois eu morei em Jacarepaguá. Senador Camará tá Nossa difícil agora, senhora. hein? Eu fiz um vídeo lá, Coronel, com um drone, que a gente mostrou. Eu e o nosso candidato a governo, André Marinho, a gente fez um vídeo lá mostrando com um drone uma boca de fumo dentro da linha do trem. O senhor conhece, né, como é que tem ali? Sendo que ali, do lado, também tem uma parte onde eles vendem gasolina roubada da Reduc. Ali tipo, tá largado. E aí, o que eu queria entrar no assunto com o senhor? O senhor chegou a ser comandante de algum batalhão aqui? Claro que sim. Senão não seria promovido. Aonde? Eu comandei o batalhão ferroviário que trabalha no trem, na linha do trem. Comandei o regimento de cavalaria. Comandei o batalhão de vias especiais. E o penúltimo, foi o 38 lá em Três Rios. Então, aí o que eu queria entrar no assunto com o senhor? Eu fui morador de muitos lugares aqui no Rio. Eu tenho carinha de novinho, mas eu tenho 33 anos. Eu morei em Deodoro... Eu vou chegar nessa idade. Eu morei em Deodoro, já morei em Marechal, Bento Ribeiro, Nova Iguaçu, Chatuba de Mesquita, Belfor Roxo, perto do Castelar. E um lugar onde eu tive uma vivência muito forte em questão de favela, que eu morei na Chatuba de Mesquita, foi ali porque, principalmente na época quando estava tendo a invasão no Alemão, a tomada do Alemão, os bandidos que fugiram naquela época, eles chegaram em peso lá. Sim. E ali... Foi um dia que foi muito emblemático para mim, porque eu vi um monte de bandidos chegando, atirando pro alto e tudo. E o morador de favela, como eu fui, a gente não gosta de bandido. Claro que não. A gente é totalmente contra o traficante do Comando Vermelho, TCP, ou milícia que tenta extorquir os moradores, trabalhadores que já são, de certa forma, nem ajudados pelo Estado. Só que quando a gente... assiste, e eu acho que isso é um problema porque mancha a imagem de pessoas de bem, principalmente como o senhor, que querem realmente proteger a população e se colocam na linha de frente, podendo perder a vida e deixar a família
sozinha aí. Sim. Existem policiais que fazem coisas erradas. Claro que sim. E lá eu vi muito policiais pegando arrego dentro da Chatuba de Mesquita. A gente via policial entrando lá com a viatura e pegando. Existe alguma forma, e o senhor é candidato a deputado estadual, existe alguma forma da gente tentar proibir isso ou tentar punir de forma veemente em questão de lei para a gente tentar reviver a imagem da polícia militar, principalmente perante as pessoas que são moradores de favela? Excelente pergunta. Eu tinha um comandante que usava a frase que eu gosto muito: corrupção não se explica, se pune. Precisa ter pessoas com coragem moral, que não são muitas, infelizmente, não, com coragem moral, de tratar o subordinado com justiça, mas ser contundente com as coisas erradas. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho um filho que é psicólogo. O elogio e a recompensa, ela tem um efeito de educação maior do que a sanção. A sanção só retrai comportamento. E eu comandei batalhão. Entendi. Eu comandei batalhão. Eu entendi. Eu homenageava, falei até isso, fazia homenagem. Eu acho que a gente precisa partir por esse lado. Eu entendi. Através da recompensa, a recompensa financeira também, ou de bens, isso costurando para não ter, né, erro, não ter nenhuma nada ilegal, mas eu acho que a gente precisa compensar os homens e a legislação já existe. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é politicamente correta, não. Mas eu vi um comandante da PM, hoje seria impossível o que ele fazia. General Newton de Albuquerque Cerqueira. O que ele fez? Pegou uma regulamentação antiga e quando o policial era expulso, ele entrava fardado e a praça mais antiga rasgava a farda na frente do... Hoje, se tentar fazer isso, a OAB vai dizer que está virando... Mas... tinha um objetivo e atingiu o objetivo. Não é possível hoje, nosso ordenamento não pode ser feito isso. Mas eu entendi o objetivo. O objetivo. Não é possível porque o policial que leva a arma para traficante, que se arrega, ele é um inimigo. Se for no Código Penal Militar, é uma traição. Sim. Então ele merece ser tratado com o devido processo legal, dando direito à ampla defesa e contraditório. Mas ele precisa ser punido exemplarmente. Agora, esse negócio de rasgar a farda é saudosismo da minha parte. Coronel, foi um prazer absurdo conversar com o senhor e aprender um pouco. E eu vi que eu concordo muito com essas ideias. Obrigado. Foi um prazer, tá? Todo meu. Um abraço aí pro pessoal aí. Quer deixar um recado, Coronel? Eu fico feliz, estou uma satisfação. Gosto muito de estar no Partido Novo. Há um espírito de congregação impressionante, né? Eu fico muito feliz como as pessoas ajudam umas às outras. E é isso aí. Um abraço a todos. Pensa muito com calma. Escolha seu candidato pela capacidade, mas principalmente pela honra. Exato. Obrigado. Valeu, abraço.